E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre a maneira com que você se enxerga, a visão que você tem de você mesmo. Eu vou falar sobre autoestima. Existem algumas visões sobre você mesmo que talvez estejam um pouquinho distorcidas. E hoje eu queria que, olhando para a Bíblia, olhando para aquilo que a Bíblia nos ensina, a gente pudesse aprender um pouquinho da maneira certa com a qual a gente tem que se enxergar. O primeiro problema que você pode ter é uma autoestima diminuída. Esse foi o nome que eu dei para aquele momento que você, em comparação com as outras pessoas, se acha inferior. Porque no fim das contas, o problema da autoestima, da visão que você tem de você mesmo, é que você está sempre se comparando aos outros. Então você olha para alguém e vê ela mais arrumada, você olha para outra pessoa e acha que ela é mais magra, você olha para o seu amigo e ele é melhor em algumas coisas do que você, e você se comparando começa a achar que você é inferior, que você é menos do que essas pessoas. E com isso a sua autoestima começa a ficar diminuída. E você então começa a olhar para as pessoas como se elas fossem melhores do que você. Talvez seja um padrão de beleza que as pessoas dizem que aquilo é bonito e você não se encaixa. Talvez seja um talento que você gostaria de ter, que você vê em algum amigo e não tem. Isso tudo te faz ficar para baixo. É um problema de autoestima. Outro problema que pode existir de autoestima é uma autoestima exagerada. É quando a gente se orgulha demais de algo que a gente sabe fazer. Eu lembro uma vez que eu e um amigo meu fomos convidados para fazer um teatro numa igreja pequena, numa congregação. E a gente já fazia teatro há muito tempo. E daí a gente foi convidado e pensamos, tudo bem, a gente já sabe fazer isso muito bem, deixa com a gente. Só que a gente não se preparou, a gente achou que nós éramos bons e que nós tínhamos capacidade para aquilo, então a gente nem ensaiou, a gente nem leu o texto. E quando chegou o dia, estava lotado de crianças lá naquela igreja e elas estavam todas agitadas, a gente não sabia direito o que fazer e foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Eu lembro que o meu amigo tinha que entrar pela janela num determinado momento, que o personagem dele entrava de surpresa, ele tropeçou, caiu, as crianças começaram a rir, eu não lembrava as falas, foi um desastre. E isso me ensinou que quando a gente começa a confiar demais na nossa própria capacidade, quando a gente começa a se achar demais, isso também é um problema. A autoestima pode ter uma distorção, sendo diminuída ou sendo exagerada. Então a gente precisa tomar cuidado com esses dois tipos de autoestima. Isso se dá porque a gente começa a se comparar com os outros e a gente sempre quer ser melhor. Só que a Bíblia não vai nos ensinar isso. É muito interessante, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios que ele não se julga, ele não se importa com o julgamento dos homens, ele se importa com o julgamento de Deus. É interessante também quando a gente vai ler a história, por exemplo, de quando Davi foi escolhido para ser rei, né? O povo de Israel já tinha tido um primeiro rei, que era um rei de porte bonito, era um cara alto, forte, todo mundo olhava para ele e falava, esse cara é um bom rei, que era Saul. Só que Saul tinha a aparência, mas não tinha o coração de um rei. E por conta disso, Deus pediu para o profeta Samuel escolher um novo rei, ir atrás de um novo rei. E Deus orienta Samuel para dentro de uma casa onde tinham vários irmãos, e o primeiro irmão que o profeta vê, o profeta pensa, é esse, com certeza é esse, ele é alto, ele é forte, ele tem cara de rei. E Deus vai dizer uma coisa muito interessante, ele fala assim, calma Samuel, pois eu não julgo, eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem a aparência, eu vejo o coração. E naquele dia, Deus orientou o profeta Samuel a escolher o mais improvável dos irmãos, um pastor de ovelhas, que não tinha porte de rei, mas tinha o coração de um rei. E a Bíblia vai nos ensinar então que mais do que a gente se importar com a roupa que a gente está vestindo, com o cabelo estar arrumado, com o peso, com a gente ser bom no futebol, ser bom em algum tipo de outro talento, a gente precisa se importar com quem nós somos aqui dentro, diante de Deus. É muito difícil hoje em dia, na sociedade, com os amigos que a gente tem, a gente se lembrar disso. Porque a gente liga a TV, a gente vai ver um vídeo no YouTube, a gente vê uma série, a gente vê o Instagram, as pessoas estão mostrando a aparência delas, estão lá mostrando o quanto elas são perfeitas, bonitas e têm dinheiro e têm talento. E a gente começa a se comparar com essas pessoas e se sentir cada vez menos. E isso nos incomoda. Isso é um grande problema. Mas quando a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos importar com o que Deus pensa sobre nós, e que ao invés de nos compararmos aos outros, nós precisamos ser o nosso melhor para Deus,
aí as coisas ficam mais leves. Aí as coisas mudam. Porque daí não sou mais o Eric querendo ser melhor que o João, do que a Daniela. Não, eu sou o Eric querendo ser o meu melhor para o Senhor, para que Deus se agrade comigo, para que eu faça as coisas que Ele planejou para mim. Então, eu queria te dar essa dica. Eu queria que você enxergasse a si mesmo como a Bíblia ensina. A Bíblia vai te dizer que você é um filho, uma filha amada de Deus. Deus te ama tanto que enviou Jesus, o seu único filho, né? O Deus Santo se desfez da sua glória, veio na forma de um homem, Jesus, para morrer na cruz por você, por te amar. A Bíblia vai dizer que quando você era formado na barriga da sua mãe, lá dentro, quando ninguém te via, Deus já te via sendo formado e Ele ficava ali olhando, torcendo. Ele já escreveu os dias todos da sua vida no livro dele. Ele tem planos para você, então você não tem que se sentir inferior ou até melhor do que outras pessoas, pois você é único diante de Deus. Então, para você ter uma visão bíblica, legal, a visão de Deus sobre você mesmo, você precisa entender essas coisas. Porque assim você vai parar de se comparar com os outros e vai viver o seu melhor. E é isso que importa. Eu tenho buscado isso todos os dias. Ser o melhor Eric que eu puder todos os dias. Às vezes eu não consigo. Na maioria das vezes eu preciso da ajuda de algumas pessoas para me chacoalhar, para me lembrar desse meu objetivo. Mas eu só vou ser o meu melhor quando eu estiver perto de Deus. Então, se você tem passado por problemas de autoestima, se sentindo feio, se sentindo estranho, se sentindo menos que as outras pessoas, se lembre do que eu falei. Se você tem se orgulhado por ser melhor do que outras pessoas, se lembre do que a Bíblia fala, do que eu falei aqui. Lembre-se do que Deus espera de você. Ele não quer que você busque a aprovação dos homens, nem mesmo que você busque sua própria aprovação. Você tem que olhar para Ele. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar você mesmo de uma maneira diferente, tá? A gente não tem que pensar tanto em si mesmo, a gente tem que pensar em Deus e no que Ele quer pra gente, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai receber os nossos vídeos semanais aí para te ajudar a caminhar com Deus, tá bom? Até mais, Deus te abençoe e não se esqueça de que o que importa de verdade é o que Deus pensa sobre você.